E aí? Deixa eu entrar aqui. Fazer. Bom dia, então, gente. Estamos aqui, né, começando o nosso 22º encontro formativo, referência docente 5, tema 7, aqui no primeiro ano, né, de formação do estágio probatório, o nosso encontro de planejamento do tema avaliação interna. Já passamos pela externa, né, então é o nosso último tema do ano. Então, aqui os combinados, né? Participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com a câmera aberta e gestão do tempo durante a fala. A temática de hoje, ela é, assim, bem tranquila, né? Fala das nossas avaliações e é bem tranquila. A introdução, acolhimento, 8 minutos. Pensando juntos, 10 minutos. Aí a gente vai ter aquele tempo para fazer o nosso planejamento, né? 45 minutos. Revisão do tema, 10 minutinhos. Relembrar as rubricas, mais 5 minutinhos. E o encerramento. Então, hoje é o dia que a gente vai ter um tempo para fazer o planejamento, né? Pelo menos dar uma esboçada, assim, né? Pensar nele. Então, vamos falar do nosso cronograma, né? Nós já passamos aqui do segundo semestre a avaliação externa, as instâncias colegiadas, os programas de educação digital, e agora estamos na avaliação interna. Já fizemos semana passada o nosso primeiro encontro de apresentação e hoje é o nosso encontro de planejamento. Aí, gente, a partir de hoje, vocês têm a semana que vem e a semana seguinte para colocar na prática, né? Coloca em prática e a gente faz os feedbacks. No dia 1º de dezembro, a gente volta com a nossa socialização. Então, fora esse nosso encontro hoje, a gente vai se ver só dia 1º de dezembro, tá? Aqui, nas Meets, né? Mas claro que vocês podem WhatsApp, e-mail, enfim. Até imaginei que a gente fosse repassar para vocês o curso, né? Que eles falaram que a gente vai ter sobre novo ensino médio, mas eles falaram que não. A gente vai ter esse curso com eles, mas depois, lá no dia 1º, a gente fala um pouquinho, tá? Do que eu descobri. Tá bom? Agora já tá tendo pessoal aí fazendo um curso, né? Então, hoje é o nosso planejamento. E quais são os nossos objetivos? Revisar os principais conceitos referentes ao tema 7, a avaliação interna, e planejar uma prática para a temática avaliação interna. Vamos aqui para o nosso acolhimento. Lucas é um aluno dedicado do 6º ano, participativo e aplicado nas atividades diárias. No entanto, nas avaliações formais, sua realidade se transforma. Sofre de insônia antes das provas, sente dores físicas no dia do teste e, mesmo bem preparado, tem brancos durante a aplicação. Este paradoxo revela um problema comum. Um estudante que domina o conteúdo das aulas rotineiras, mas não consegue demonstrar seu conhecimento nas situações formais de avaliação, devido à ansiedade e às experiências avaliativas frustrantes que o acompanharam ao longo da sua trajetória escolar. Considerando o caso do Lucas, que estratégias e instrumentos você sugeriria para ressignificar sua experiência com avaliações, reduzindo a ansiedade e o sofrimento, permitir que ele demonstre todo o seu potencial, rompendo a barreira entre o que sabe e o que consegue expressar numa prova? Nos conte uma prática ou reflexão que já tenha usado ou gostaria de testar com estudantes como o Lucas. Que vocês pensam assim? Como é que a gente poderia ajudar o Lucas nessa questão das avaliações?
para ele não sofrer tanto com a avaliação formal. Quem tem uma ideia? Ou quem faz alguma coisa que acha que pode ajudar? Talvez fornecendo outros tipos de avaliação, né? Não só avaliação somativa de prova e naquele formato, outros tipos de avaliação durante todo o trimestre, avaliando o aluno, fazendo outros formatos, né? Talvez ele se adapta melhor com outros tipos. Isso. Tem os estilos de aprendizagem, né, Vitor? Né, galera? Assim, não todo mundo não é todo mundo, né? Uma avaliação única, não todo mundo vai fazer, mas alguns vão se dar melhor porque alguns preferem, né? É como a gente. A gente lembra lá, né, do nosso período escolar, uns gostavam de trabalho, uns odiavam trabalho, né? Ah, professor, eu prefiro prova, né? Tem gente que até fala para você, né? Quando você faz alguma coisa diferente, ai, professor, dá uma prova. Ou tem gente que é ao contrário, né? Ai, professor, essa prova de escrever um monte dá um trabalho, né? Então são os estilos de aprendizagem diferentes. O Lucas talvez tenha essa situação com essa avaliação formal, né? Muita gente tem. É a mesma coisa que a gente em uma prova, um concurso, né? Uma prova que vai testar alguma coisa. A hora que você pega, você fala: Nossa, eu sabia isso aqui. Como é que foi, né? Como é que aconteceu? E também tem essa questão, né, gente? Muitas vezes eles precisam Oi, de profe. Oi, tudo bem, Ana? Tudo bem? Desculpa atrapalhar. O André mandou uma mensagem no grupo que ele não está conseguindo entrar. Ah, deixa eu mandar no WhatsApp dele. Então é uma diversificação, né, gente? Tem que diversificar. Não tem outra forma. Deixa eu pegar aqui. Não tem outra forma que a gente vá contemplar todo mundo, né? Copiar e mandar para ele. Bom, vamos ver aqui se ele consegue. Né? Então, essa é uma das possibilidades, né? Fazer provas diversificadas. A questão também do impares, fazer as atividades junto, fazer atividade em outros ambientes, fazer atividade, às vezes, com os meios digitais, né? Igual a gente já viu aqui com essa questão toda. A gente tem uma gama hoje em dia, né? Embora a gente teve, exatamente nesse encontro, a gente teve um contexto de alguns professores falarem que trabalham em escolas que não permitem, né, a diversificação. Assim, tem que ser uma prova valendo 40, tem que ser uma atividade valendo, né, mais 40, tem que ser uma prova, uma semana de provas, né? Eles falaram bastante disso. Mas assim, tem mudado, né? É muito clássico isso, é muito, né, fechado. Tem mudado. A gente precisa diversificar. Essa é a palavra, né? A questão também é que, por exemplo, você vai fazer uma avaliação externa, tipo o Enem, eles já não aceitam também outros tipos de avaliação. Tem que ser aquele, tantas perguntas, redação. Então, aquele formato é assim. Mas a gente, dentro da escola, acho que é bem legal a gente poder variar o formato que avalia, né? Isso, foi outra coisa que foi falada também, né? Esse formato, ele acaba excluindo os alunos que precisam de diversidade para fazer a avaliação, né? É igual a questão da avaliação especial. E foi bem discutido isso, né? Porque eles falaram que existe uma avaliação que é feito, mas não é feito, né? Uma diversificação para os nossos alunos que têm, né? Que é da educação especial, que tem os acompanhantes. Não tem, gente.
E foi falado assim, não, tem, porque tem, né? Mas a gente sabe que é complicado. É assim, o que tem? Às vezes a pessoa lê a prova, né? Às vezes faz num ambiente diferenciado. Eles consideram isso, né, uma diversificação. Mas não é exatamente, né? Será que o André não entrou ainda? Entrou? Conseguiu? Entrou. Ah, tá. Ah, beleza, gente. Então, assim, essa questão da diversificação, ela é necessária. E é isso que a gente vai fazer, né? Uma atividade que não seja clássica, embora a gente tenha feito muitas, né? Ao longo do ano, a gente tem trabalhado em cima disso, né? Então, retomada do encontro de apresentação. Esta é a professora Malu. Durante sua jornada no Formadores, estágio probatório, ela participou de um encontro formativo que a fez refletir sobre seu aluno Lucas, que costumava sentir fortes dores de barriga antes das provas e, por conta da ansiedade, não conseguia demonstrar todo o seu conhecimento. Inspirada pela formação, Malu decidiu repensar suas práticas avaliativas. Ela desenvolveu estratégias e instrumentos mais significativos, com o objetivo de criar um ambiente seguro e acolhedor, onde o Lucas e todos os demais estudantes pudessem expressar com confiança aquilo que de fato sabem. Para isso, ela revisou alguns aprendizados. Uma das estratégias adotadas foi a aplicação de uma avaliação diagnóstica antes de introduzir um novo objetivo de aprendizagem. Essa abordagem permitiu que a professora identificasse, de forma ágil e simples, os conhecimentos prévios dos estudantes. Com os resultados em mãos, ela pôde mapear o ponto de partida real da turma e assim adequar suas escolhas metodológicas de maneira mais assertiva e personalizada. Dessa forma, o planejamento passou a ser guiado pelas reais necessidades de aprendizagem dos alunos, potencializando o processo de ensino. Essa questão da diagnóstica é interessante, né? Eu acho que todo mundo passa por isso, mas eu já passei várias vezes por isso. Assim, tem certeza que eles sabem aquele conteúdo, né? Ah, não é possível que eles não sabem e parece, falar assim, eu não vou falar disso porque é bobagem. Mas muitas vezes eles não sabem mesmo, né? Você tem a ideia de que estava no programa do ano passado, do semestre passado, às vezes passou batido, né? Às vezes a gente não chega. Vou falar pelo próprio livro didático, né? No fundamental, que a gente tem os livros didáticos, gente, é muito comum mesmo, não chegar no 8º ano, não chegar na África, né? Que lá é o último, é a última unidade, né? Aí, de uns anos para cá, quando a gente chega lá no MED e vai discutir algumas coisas, você vê que tem muita coisa. E é geral os professores falando isso. Falei, gente, é um continente, já que não está dando tempo por causa, né, de tudo mais, vamos fazer antes de existir o RCO, né? Vamos fazer a África antes lá da Oceania. Vamos fazer a África antes de falar dos polos, né? Porque aí a gente consegue compensar de outra forma, porque é um conteúdo mais importante. E aí é interessante, porque daí os alunos não tinham certos conhecimentos que você tinha certeza que eles tinham. Ah, mas porque passou batido, não deu tempo, né? Foi ali no programa, foi acompanhando o planejamento que foi feito, não deu tempo. Agora tem o RCO, a gente consegue dar uma revisada e puxar, né? Fala, vou fazer isso aqui depois, eu vou passar aqui de alguma forma. Então, a avaliação diagnóstica, ela é importante para isso, né? Às vezes, numa fala com a sala de aula, numa conversa, a gente já consegue identificar o que eles sabem de fato. Outro dia eu tive uma situação bem interessante. A cursista do outro grupo, ela começou a falar com eles de problemas socioambientais, problemas urbanos. Gente, ela não conseguiu dar aula, porque todo mundo, lá perto de casa tem um lixo, lá perto não sei de que lugar. Nossa, professora, eu passo todo dia pelo córrego e tá sujo, e eles começaram a falar. Então, ela falou, aqui eu já posso partir com os problemas que eles vivem, esses problemas, né? Então, a avaliação diagnóstica é bem interessante. Ao longo do período, ela combinou metodologias ativas com explicações dialógicas, criando um ritmo dinâmico e participativo em sala de aula. Paralelamente, adotou estratégias e instrumentos de avaliação formativa,
garantindo feedback constante, acompanhamento contínuo e oportunidades de melhoria para os estudantes, o que também ajudou a definir critérios mais claros e justos para a avaliação somativa. Com essa abordagem, percebeu que obteve informações em tempo real sobre os avanços e as dificuldades dos alunos, permitindo que ajustasse suas práticas pedagógicas conforme a necessidade, verdadeiramente ajustando a rota durante o percurso. Para contemplar as diferentes formas de aprendizagem e potencialidades dos estudantes, ela diversificou os instrumentos e estratégias avaliativas, valorizou a oralidade, as habilidades artísticas, a escrita e até mesmo a expressão corporal, permitindo que cada aluno demonstrasse seu conhecimento de múltiplas maneiras. Durante a avaliação formativa, adotou uma postura ativa de acompanhamento, observou respostas, utilizou ferramentas digitais de feedback imediato, circulou entre as carteiras e grupos e realizou intervenções pedagógicas por meio de questionamentos propositivos e desafiadores, ajustando o ensino em tempo real. Olha quanta diversidade, né? Precisa ter tempo, né, gente, para fazer. O que eu pensei também, estudando esse roteiro, né, na apresentação, eu pensei sobre essa situação, a gente poderia também, em algum momento, não sempre, né, mas, por exemplo, fazer várias formas de avaliação dentro da mesma avaliação. E o aluno, talvez, escolher aquilo que para ele é mais cômodo fazer, né, seria interessante. Depende, claro, do tema também, né, do conteúdo que a gente está trabalhando. Chegou o momento da avaliação somativa, aquela que ocorre ao final do processo, para verificar o que cada estudante efetivamente aprendeu e em que nível de proficiência se encontra. No entanto, a professora Malu ainda sente dificuldade em definir critérios claros para essa etapa. Para completar, um imprevisto a impediu de participar do encontro formativo do estágio probatório, que abordaria justamente esse tema. E agora, caros professores, vamos ajudar nossa colega? Que dicas você daria para ela elaborar critérios avaliativos claros e justos? Que instrumento de avaliação seria mais adequado nesse contexto? O que vocês acham? Como é que a gente faz uma avaliação ali mais clara e justa para todo mundo? É fácil, gente? O que vocês acham? Como é que eu faço uma avaliação justa para todos os alunos dentro dessa diversidade, né, de estilos que a gente tem de aprendizagem? Será que dividir... eu tenho uma ideia, assim, né, para a gente começar a pensar nisso. Há muito tempo atrás, a gente tinha... A minha escola não tem mais essa questão de prender a avaliação de acordo com... tem que ter lá metade da nota até o meio do trimestre, essas coisas todas, né? Mas, assim, não tem mais essa questão de você fazer uma atividade avaliativa que contemple tudo, tipo um simuladão para uma nota, ou uma semana de provas, ou uma prova valendo 100, ou uma prova valendo metade da nota, né? É liberado para o professor fazer, com exceção lá da prova Paraná, né, que vale uma notinha para eles fazerem, fazer o que quiser, né? Eu acabo que eu tenho algumas turmas, principalmente do 8º ano, e aí eu converso com gente, vamos fazer a cada fim de conteúdo, né? Cada 4 aulinhas, eu dou uma atividade. E essa atividade é sempre diferente. Tem gente que faz muito bem, tem gente que não consegue. Na outra atividade, né? É ao contrário. A gente faz várias formas, né? Várias atividades diferenciadas. E aí eu me propus a fazer com eles porque é uma turminha mais agitada. Então, assim, eu tenho medo de chegar lá na frente, dar uma prova grande, né? Com muito conteúdo e ter que, né, ter aquele retrabalho. Então, aí eu vou somando notinhas com eles. Eu acho bem interessante. Aí quem fica sem nota mesmo são aqueles faltosos, né? Aí é outra situação, não é só da aprendizagem.
que mais que vocês têm ideia para a gente falar aqui? Tá todo mundo sem ideia? Vocês acham prova mais adequado, a prova clássica, ou vocês acham as atividades do dia a dia? Trabalho, seminário, trabalho em pares, quizzes. O que vocês acham mais adequado? Eu faço igual a professora faz. Tenho o caderninho lá onde eu avalio de tempo em tempo algumas atividades. Ao tema, a tarefa também, porque eu não mando todos os dias, né? Então, são poucas as vezes que eu mando, mas eu avalio também. Linha do tempo, um mapa mental rapidinho na sala, né? Tudo eu vou somando para dar um 10. Faço a prova objetiva, descritiva, porque eles também, a metade da sala acaba pedindo uma prova. E quando dá, geralmente, assim, uma vez só, né, no ano, eu faço trabalhos em grupos, que daí é uma outra nota. Ou eu divido a metade, né, 5 pontos do caderno, nas atividades, 5 pontos, uma apresentação rapidinha, com cartaz, alguma coisa assim. Já fugiu da avaliação típica, né? De 2 provas lá e 2 recuperações. Isso. É uma saída, né? Porque aí a gente acaba contemplando todo mundo, porque todas as atividades não são iguais, né? Então acaba que a gente consegue fazer isso com todos os alunos, né? O mais justo é isso, é a gente conseguir diversificar, né? Então, pensando juntos, com o tema avaliação interna, pode ser trabalhado em seu componente curricular. Como é que a gente pode trabalhar a avaliação interna? Então, abra as rubricas e vamos identificar as possibilidades. O que a gente vai fazer então, gente? A nossa referência docente é o critério, né? Desenvolver estratégias e instrumentos de avaliação diversificados, acompanhando e intervindo estrategicamente no processo de aprendizagem dos estudantes. Este critério avalia a capacidade do professor em utilizar estratégias e instrumentos de avaliação diversificados, compreendendo e adequando os critérios avaliativos aos objetivos de aprendizagem do seu componente curricular, para acompanhar e intervir estrategicamente no processo de melhoria das aprendizagens dos estudantes. Então, a palavra é diversificação, né? E quais são as nossas rubricas? No documento de planejamento, vamos lá para 4. Lista os objetivos de aprendizagem, descreve uma estratégia de avaliação diagnóstica, descreve e justifica um instrumento avaliativo diversificado, lista os critérios de avaliação, evidencia e justifica a finalidade de avaliação formativa ou somativa, descreve como realizará o acompanhamento e a intervenção ao longo da avaliação e indica um momento para devolutiva ou reflexão com os estudantes. Gente, não precisa mostrar esse momento no vídeo, tá? Vocês só precisam colocar no planejamento em que momento vocês vão fazer essa devolutiva ou fazer a reflexão com eles de como foi a atividade, tá bom? Tá pedindo aqui no planejamento, aí vocês vão colocar no planejamento. Na prática, observar. Tô lendo só a 4, porque aí, né, a 3, a 2, a 1, são menos critérios. Tô falando do completo. Explica didaticamente o objetivo de aprendizagem e apresenta os critérios de avaliação antes do início da atividade. Né? Então, fala, olha, a gente vai fazer aqui um seminário, vou dividir vocês em grupo, porque no seminário a gente consegue, né? Um grupo apresenta, os outros grupos aprendem, né? Um aprende com o outro, enfim. Indica para os estudantes como e quando realizará um momento para devolutiva e reflexão da avaliação. Então, ó, hoje nós vamos fazer essa atividade em pares. Vocês vão se juntar, vão fazer essa pesquisa, vão apresentar ou vão entregar a pesquisa pronta, né? Na aula que vem, ou no fim do trimestre, né? A gente vai sentar e vamos discutir como é que foi feito, enfim. Orienta os estudantes sobre como devem realizar a avaliação.
Circula pela sala durante a avaliação, monitorando o andamento do trabalho e realizando intervenções pedagógicas, individualmente ou em grupo, né? Da forma, dependendo da atividade que vocês vão fazer, né? Após as dicas que vocês deram sobre critérios avaliativos para a professora Malu, ela está até sorridente. Ela é professora e não desiste tão fácil. Logo quer atingir o nível 4 da rubrica de planejamento. Para isso, ela vai explicar como proceder. Vou começar definindo claramente os objetivos de aprendizagem, consultando o referencial curricular do Paraná para saber exatamente como meus estudantes precisam aprender. Gente, no planejamento tem, tá? Eles até deram a dica do referencial curricular do ensino médio, né? Mas não precisa. No nosso planejamento, nas aulas do RCO, tem lá, né? Os objetivos de aprendizagem. Antes de iniciar o conteúdo, aplicarei uma avaliação diagnóstica usando estratégias do Saiba Mais e analisando resultados da prova Paraná para conhecer o ponto de partida da turma. Então, vocês podem fazer o diagnóstico até utilizando o critério da última que a gente fez, né? Dos programas da educação digital. Vocês podem utilizar aquele critério que vocês já têm, o diagnóstico da turma. Escolherei instrumentos avaliativos diversificados, como atividades práticas ou portfólios, justificando como cada um se alinha aos objetivos que defini. Deixarei claro os critérios de avaliação, explicando de forma simples o que espero dos estudantes e como serão avaliados em cada aspecto. Definirei e justificarei a finalidade da avaliação, se é diagnóstica, formativa ou somativa, para dar transparência ao processo. Por último, descreverei como acompanharei meus alunos durante todo o processo, circulando pela sala, intervindo quando necessário e dando devolutivas que promovam a reflexão. Né? Então, são algumas dicas do que a gente pode fazer, do que a gente, de uma forma que seria mais completa, né? Dentro desse, deixa eu só ver, o próximo que a gente vai... Chegou a hora de planejar. O documento para o planejamento já está disponível no Classroom. Antes de começar, observe com atenção a realidade da sua turma e da escola. Consulte os materiais complementares para encontrar inspiração e ideias. O mais importante, crie um planejamento realista e adaptado ao seu contexto, que possa colocar em prática dentro das suas possibilidades. Vamos juntos construir uma proposta que funcione na prática. Gente, assim, ó, não é para fazer nada mirabolante, tá? A gente só precisa diversificar o instrumento avaliativo, né? E fazer como a gente faz as outras práticas. Tá bem leve, né? Você não precisa ficar fazendo nada muito fora da nossa realidade. Pensa na turma que você tem, no que dá para fazer. É fim do ano, né? Terceiro trimestre. Depois dessa atividade aqui, aí começa uma trabalheira, né? De fechar a nota, né? O se liga, etc. Então, vamos pensar em diversificar, mas dentro da nossa realidade. Né? Não vamos pensar em grandes projetos para fazer, não vai dar tempo, né? Talvez o ano que vem você nem tenha essa turma. Então, vamos pensar na turma que você tem. Né? Portfólio, seminário, avaliação em pares, pesquisa, alguma metodologia ativa, né? Enfim, estão livres para fazer, desde que ela seja diversificada e vocês cumpram aqui as rubricas, tá? Então, lá no Classroom de vocês, já está o documento de planejamento. Agora a gente tem aqui 45 minutos para entrar lá e pensar. Né? Se alguém tiver uma ideia, se alguém quiser perguntar, né? Vamos, agora é a hora. Então, pode falar. O Carlos levantou a mão, o Vitor. Não, Carlos, se quiser perguntar, pode perguntar. O que eu falo? Não, pode falar, Vitor, você levantou a mão primeiro. Tá. Não, só para ficar bem claro aqui, assim, uma estratégia de diagnóstico seria igual o trimestre passado às notas, pode ser um formato assim também, né? Pode utilizar, até mais adequado, eles até falaram dessa dica, né? Usa o que você já utilizou para não ter mais um trabalho. Pode usar a mesma
A mesma forma de avaliação diagnóstica. Tá, daí um instrumento avaliativo diversificado seria um seminário, seria um portfólio, trabalhos assim, né? Diferente. Isso. Tá, e aí como assim listar os critérios de avaliação? Seria todos os tópicos ali que eu quero avaliar naquela aula e atividade, é isso? O que você quer que seu aluno desenvolva, né? Eu Tá, quero que ele saiba esse conceito, eu quero que ele consiga me identificar isso, eu quero que ele conclua, eu quero que ele reflita, né? perfeito. E ali lista objetivos da aprendizagem. Aquele ali seria o objetivo da aula mesmo. Objetivo... É o objetivo da aula, Dentro do planejamento, quando a gente vai no modo planejamento, né? Quando você clica no planejamento, que abre, aquele lugar que dá para a gente alterar a aula, isso, lá dentro tá os objetivos da aula. Tá, e daí faz uma avaliação ali, ou explica se vai ser formativa ou formativa. Seria mais ou menos isso, né? Não, beleza então. E isso mesmo. Obrigado, professor. Nada. André, a minha dúvida com relação ao vídeo. Uhum. Eu vou propor uma atividade, né, dentro do que o Vitor acabou de apresentar, com essas características todas, mas o resultado dela, ou seja, os alunos fazendo a atividade, deve constar no vídeo? Ou só eu atribuindo a atividade para eles? Não, pode ser só atribuindo. Só atribuindo, porque senão não dá tempo, né? Não tem Isso. como, tá? Então os resultados só atribuindo. Só atribuindo. Você pode, né, passar, dar todas essas explicações para ele, eles começam a fazer, né? Você E aí, explica uma beleza. evolutiva e tudo mais, só Tá, atribuindo. Não precisa a atividade final, não. perfeito, obrigado. Nada. Ana, Sobre o vídeo, na hora que a gente começar a falar, né? A gente inicia ali todo o trabalho, e daí eu tenho que dizer para eles, para ficar registrado, que vai ser uma avaliação diagnóstica ou somativa. Eu tenho que falar no vídeo não, ou não só no precisa. planejamento? Só no planejamento. Porque, Tá. assim, até eles nem vão entender exatamente o que é isso, né? Mas você pode falar para eles que você vai fazer uma avaliação diferente, né? Que você está propondo ali que eles façam daquela forma, né? Que isso vai gerar alguma. É uma avaliação que vai gerar uma nota, ou vai gerar um conceito, né? Não precisa necessariamente ter uma nota para incluir, mas pode ser uma avaliação para você, né? Vou fazer uma avaliação aqui, igual você falou, você que falou do, do Se Liga, né? Que a escola já vai ter, tá começando o Se Liga. Já, eles E, cobraram nós, estão em cima. Essa pode semana até é a fazer. pior. Você pode até fazer como atividade Se Liga mesmo, né? Vou fazer essa aqui para utilizar já na recuperação de vocês, né? Olha, que Tranquilo. boa ideia. Porque aí você já está trabalhando Se Liga, né? E até mostra para o pedagogo, ó, tô fazendo diferente. Coisa que Olha, ele que boa gosta, ideia. né? Verdade. Obrigada, prof. Nada.
Profe, Oi. ali onde diz, no ponto 5, Hum. a minha não é uma padronizada, então eu não faço nada. Na 6, diz estratégia de avaliação diagnóstica. Ali que a gente vai colocar, que a gente já trabalhou, né? Igual a gente trabalhou na avaliação anterior, né? Da prática que nós fizemos, o mês passado. Isso. Que você utilizou, né? Qual que foi a estratégia que você utilizou para levantar essa diagnóstica? Isso mesmo. Pode ser lá, olhando as notas do trimestre passado, né? De acordo com as notas já apresentadas, né, nos trimestres anteriores, isso mesmo. Não precisa muita coisa, é bem básico. Bem básico. Tá. E é na 7 que a gente vai colocar os ponto. Primeiro momento, depois faz isso e aquilo? Isso. Como é que você fez a atividade, né? Como é que eles vão desenvolver, justificando por que você escolheu esse, né? De acordo com a turma, de acordo com o conteúdo. É no 7, isso mesmo. Tá, obrigada. Nada. Viu, com relação aos objetivos, o que é para colocar mesmo, porque não é o objetivo do RCO. É do RCO. Deixa eu entrar aqui. Porque ele diz que não é o objetivo do RCO, é o que está no plano de aula. Você entrou dentro do registro de classe? Lá naquela parte onde tem o planejamento? Tá? Você vai utilizar uma aula do RCO, né? Aham. Tá. Então, deixa eu entrar aqui, aí eu já vou mostrar para vocês. Selecionar um livro. Pode falar, André. Oi. Eu queria perguntar um negócio ali sobre. Deixa eu abrir aqui. Sobre tanto a atividade. Ali, deixa eu tirar aqui, na frente aqui. No item 2 fala os instrumentos avaliativos. Na verdade, assim, eu vou fazer. Os alunos vão apresentar um projeto que eles vêm desenvolvendo já, que cada grupo fez um projeto de lei. E aí eu não sei se eu coloco como, porque não vai ser exatamente na metodologia de um seminário, porque eu vou colocar eles dispostos em roda, como se fosse uma audiência pública, porque a gente já viu que é uma audiência pública e tal, daí eu queria que eles fizessem nesse formato. E também não vai ser exatamente um debate, porque vai haver apresentação e as pessoas podem até colocar, repensar outras. Seria uma conferência? Não é exatamente uma conferência, assim. Vai ser, como que eu vou dizer? Então, eles vão ficar em círculo e cada grupo vai apresentar a ementa do seu projeto e vai explicar por que escolheu o projeto e quais os artigos
principais do projeto, que é um trabalho que eles vêm fazendo já há um tempo. Então, agora vai terminar isso. Ah, E eu acho que você aí, pode colocar, então, em pares. em pares, É, tá, trabalho em pares. Que e aí não é daí, exatamente o que eles vão fazer, mas o formato, né, que eles vão trabalhar em grupos. isso. E Uhum. daí, sobre a avaliação, porque, na verdade, isso vai valer nota para eles, vai ser sumativo, mas eu acho que também é formativa. Pode marcar Sim, dois ou tem que marcar um só? pode. Isso. Quando for assim, pode clicar nos dois. Tem atividade que vai acontecer as duas coisas, né? Pode ser, Tá bom, tá, beleza, tá? obrigado. Aqui, Zete, ó, abri aqui um RCO, né? Aqui na aba lateral, a gente sempre faz a frequência para a chamada e o conteúdo para a gente registrar. E a avaliação. Nesse quarto aqui, que é o planejamento, quando a gente clica nele, aí tem aqui, ó, o conteúdo, né? No caso aqui dessa turma, é dinâmica demográfica da população brasileira, a área, ciências humanas e sociais aplicadas, o componente geografia, e aqui tem o objeto do conhecimento, transição demográfica, demografia e crescimento populacional. E aqui embaixo, o objetivo dessa aprendizagem, compreender os processos históricos, econômicos e demográficos que influenciam nos movimentos migratórios. É essa página do planejamento que tem objeto conhecimento, objetivo de aprendizagem, habilidade, competência da área. É nessa página, tá? Se não for, se você for usar alguma coisa do RCO, se não usar o RCO, daí tem que procurar mesmo no referencial curricular lá, que é imenso, né? Aí aqui é aquela página, mais para frente vocês vão trabalhar isso. Aqui a gente consegue mudar, né, toda a aula, mudar slide de RCO, mas não é objetivo agora. É só mostrar para vocês mesmo onde está o objeto do conhecimento, o objetivo da aprendizagem, tá? Em sociologia ele aparece um pouquinho diferente. É, porque como a gente faz humanas, né? Dentro da humanas, eu não sei como é que é o da sociologia, se é. E é estranho porque o nosso coordenador lá, ele não tem RCO, então a gente que fica abrindo e se virando ali, mostrando, né? Como é que é em sociologia? Você consegue mostrar para mim? Que se for assim, muito diferente, daí eu tenho que falar para eles, né? Falar, gente, o objetivo, né? Não vai ter É, como. que no de vocês aparece escrito o tópico, né? Componente, objetivo de conhecimento, objetivo de aprendizagem. No nosso não está escrito objetivo de aprendizagem, mas deve ser a linha que fica. Também não está escrito habilidades da área. Não tem. Olha, é bom saber. Mas Ah, o objetivo de é. aprendizagem deve ser o que está acima da habilidade. Porque a habilidade é aquele que tem os numerozinhos, né? Aham. O que você pode fazer também é entrar no referencial curricular, né, do Paraná, do ensino médio, coloca lá o conteúdo, né, o tema que você está trabalhando e vê. Ele já vai trazer lá a tabela, tá? Também dá. Como e aonde? Lá ele chama referencial esse aqui, ó. Deixa eu entrar aqui para você. Deixa eu entrar de volta aqui. Aqui, ó. Ó, vou começar definindo claramente os objetivos de aprendizagem, consultando referencial curricular do Paraná. Esse que é o nosso documento de ensino médio, né? Chama referencial curricular do Paraná. Quando você entra nele, aí você vai entrar na disciplina, né, no componente sociologia, e lá você vai ver quais são os conteúdos e os objetivos de aprendizagem. Será que é todos? Sabe que você me deu uma. Fiquei na dúvida agora. Será que é
todos os planejamentos, sociologia não tem, porque são pessoas diferentes que fazem, né, também, né? Profe, desculpa. Que nem no caso de geografia ficou bem claro, porque sempre está escrito, né, o tópico em cima, mas em Sim. sociologia não, aparece só E lá, como a gente faz todo mundo junto, né? Sociologia, filosofia, história, geografia, matemática, faz tudo junto. Eu imaginei que estivessem todos. Ninguém comentou, né, que não estaria, mas foi bom vocês falarem. Fala, Ana. Aí eu fiquei com um problema aqui no meu computador. Sim, não E tem. não estava conseguindo, daí eu não participei dessa última parte de vocês. Eu posso usar aquele objetivo lá do RCO? Então, dentro do não. RCO, é isso que a gente estava discutindo. Dentro do É. RCO, lá na parte do planejamento, era para ter. O meu Mas a tem? gente está comentando que não tem em todos, né? O meu tem? O seu tem? É Eu que eu acho peguei que Eu Porque, peguei a assim, aula do movimentos sociais e tá lá bem certinho. Tem 2 objetivos dos movimentos sociais. ele Será faz uma que depende diferença. do tema? Será que depende do conteúdo? É que eu acho que depende da disciplina, que nem sociologia mesmo tem. Agora, sociologia um, que é o que eu estou fazendo, que é governo e cidadania, não tem. Não Daí só tem. tá, não tem. Então, acho que No depende. meu caso, é sociologia mesmo. Na sociologia, lá no planejamento, não aparece. É Não que aparece. lá no planejamento ele faz uma diferença entre o objetivo da aula, que está nos slides do RCO, esse é um, é o objetivo da aula. E o outro, que seria o objetivo da aprendizagem. E o que ele quer que a gente escreva é o objetivo da aprendizagem. Isso. No caso do planejamento de sociologia, na geografia aparece lá bem bonitinho o tópico escrito objetivo da aprendizagem. Na Aparece. sociologia não aparece. Mas eu Ah, acho que deve ser Mas eles esse que são vão usar parecidos, esse. né? Eu acho que é esse mesmo. Mas Dá para dar uma no, complementada, não dá? O objetivo da no, aula é complementar. Então, eu quero nessa aula que os alunos aprendam tal conteúdo, dá uma aumentada. Penso por aí. mas no planejamento que foi posto para a gente fazer, está escrito que não é, que é outro objetivo, que não é o objetivo do RCO. Eu acho que é não isso é que o da. porque O está que que escrito. dá para Quer que ver, que ó, dá deixa, para gente fazer? Eu não sei se vocês vão lembrar. Teve uma das temáticas que a gente entrou no referencial curricular. É, qual que foi, gente? Deixa eu achar. Que eu até passei. Teve uma pessoa que eu passei até o referencial. E aí lá tem uma tabela, né? Com a. Se você achar esse doc depois, professor, manda no grupo lá. Isso, aqui, ó. Já até achei. Deixa eu só achar a sociologia. Página 670.
Viu? Eu enviei lá no chat como que aparece no planejamento. Aí qual desses seria o objetivo de aprendizagem, no caso? Deixa eu só entrar aqui, ó. Deixa eu voltar. Hum. Ele está carregando. Conceito de poder, esse, né? Esse é o objetivo. Identificar, caracterizar, relacionar. Ah, esse você achou no referencial? E Uhum. nesse formato, ele vem postado no planejamento, que a professora mostrou o planejamento de geografia. Em geografia, ele vem tópicos bem certinho escrito, né? Objetivo de aprendizagem e tal. Ah, E entendi. Ele tá sociologia vem nesse formato. É esse Ele vem, formato. Mas, ele vem, entendi. Nesse, Verdade. ó, É nesse, diferente. nesse item tem um maisinho. Quando abre o maisinho, vai aparecer esses objetivos. Quiser, eu coloco aqui É no maisinho que a gente consegue abrir. então é Mas só ir no eu mais. entendi agora o que é. É que tá abrindo o texto, né? E quando a gente Não, abre lá, ele tá separado por tópicos. não, é que o que ela colocou é o que tá aparecendo direto, assim, daí quando você clica no maisinho desse daí, vai aparecer o objetivo e tal, tem todas essas Deixa eu entrar coisas. aqui. Fechei. Quiser, eu abro um esse maisinho fica onde? do lado Fica de quando cada você clica aula. o planejamento. Lá na esquerda, na direita, né? Quer ver? Ah, Cada Achou? aula. Eu não sei porque o meu fechou aqui. Eu achei que estava aberto. Deixa eu entrar de novo. minha nossa. Tem o maisinho, sim. E esse jeito que eu mostrei para vocês é quando clica no mais. Aí ele vem um por Sim. um. Não, Mas sim. em todo Olha, caso, o referencial curricular eu vou colocar para vocês também aqui no grupo. ai, tá. 600 Vivendo e aprendendo. é no Eu não tinha maisinho. reparado, no maisinho. É que eu entendi, quando a gente abre é um resumão, né? Aí no maisinho vem tópico por tópico. É isso mesmo. Sim, apareceu aqui, tá certo. Ó, eu coloquei no Classroom, lá no mural, o link do referencial curricular do ensino médio, que aí vocês vão precisar em outros momentos, você já tem, né?
E daí, só para confirmar, daí no dia 17 não vai ter a nossa aula, e nem no dia 24. 2 semanas. Isso, Vamos voltar aqui, que aí a gente já tem que finalizar, né? Aí, mas tá no caminho, né, gente? Deu para ter uma. Eu sei que a gente não consegue terminar nesses 45 minutos, mas a gente vai pensando, né? Vou aqui, ó. Então tem o Saiba Mais. Eu entrei, e eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, que eu achei bem interessante, né? Antes fazia umas coisas menos interessantes, mas o Saiba Mais, de um tempo para cá, ele tá muito interessante, né? Então tem aqui a avaliação diagnóstica, separadinha ali por componente curricular, tem algumas ideias, né? Ali a avaliação formativa, somativa, como elaborar uma prova, suporte de planejamento, alguns vídeos, alguns artigos, né? Então tem quem assim sentir a necessidade de mais orientação ou querer, né, pegar ali o link, é algo bem interessante para quando a gente tem uns vídeos, né? Ficou e tá separadinho por componente curricular, então ficou bem legal porque aí a gente consegue olhar o nosso, né? Falar, eu quero ver, mas as ideias geralmente são de uma disciplina só, nesse caso aqui, tá bem separadinho. E aí, período então para realização da prática, observação e diálogos formativos, de 11/11, né? Então começa como hoje, né? Nosso encontro, então de 11/11 a 5/12. Né? Esse período a gente pode fazer a implementação, aí a gente faz a observação e depois a gente faz, né, as nossas devolutivas, os nossos feedbacks. O nosso encontro mesmo é dia 1º, tá? Agendem aí, dia 1º/12. Então não tem, né, igual o Vitor falou, não tem dia 17 e não tem dia 24, tá? Então nesse período vocês podem estar trabalhando com isso. Claro, né? Quem quiser agilizar, fazer logo para já, né, ficar livre para o Se Liga e para todas as outras coisas de fim de ano, né, gente, que são muitas. A gente tem algumas semaninhas mais de aula, né? É um prazo estendido para atender casos específicos. Considere o tempo do seu formador e as demandas que vêm junto com o final do ano letivo. O encontro formativo extra, né, esse aqui que a gente vai ter, depois eu explico para vocês. A gente vai ter esse encontro, que é aquele que vai falar sobre o novo ensino médio, né? Mas lá na semana de socialização, que no nosso caso é dia 1º, a gente conversa um pouquinho. Ou as mudanças mais importantes, assim, expressivas, que vocês perguntaram, né? Vamos tentar tirar deles, porque todo mundo que está fazendo os cursos está voltando com mais dúvida do que foi, né? Então aí a gente conversa durante o nosso encontro, eu coloco lá no WhatsApp para você, né? Dia 17 e 24, André, para a gente fazer a prática, tá? Então esse período vai ser a partir de amanhã até, né, eu vou considerar assim, né? Até lá o dia 1º, que é o dia que a gente vai se encontrar novamente, é o período para vocês fazerem a prática, tá? Nesse período, eles estenderam um pouquinho, geralmente é uma semana só, né? Mas eles estenderam um pouquinho por causa do fim de ano. Tava todo mundo reclamando da quantidade de coisa que tem que fazer, mais, né, a prática do probatório. Então, foi estendido mais 2 semanas. Dentro dessas 2 semanas, vocês estão livres para fazer a atividade, mandar para a gente fazer a devolutiva, tá? Mas dá para fazer nessa semana mesmo, né? Porque eu queria aproveitar, porque semana que vem já começa a recuperação e tal, vai ser mais intenso. Isso que eu tô falando. Se vocês quiserem já, né, já tem a ideia pronta, já faz o planejamento, implementar a partir de amanhã, tranquilo, é até melhor, vocês ficam livres, né? Mas para quem tem a dificuldade, porque alguma situação da escola, alguma situação específica, aí vai ter um tempinho a mais, tá? Mas em todo caso, se fizer essa semana, gente, essa semana mesmo eu já tento fazer com vocês o feedback, e aí vocês ficam, a gente só volta na socialização daí, tá bom? Eu também gosto de mais acelerar, para ficar livre, porque depois vem o Se Liga, e aí a gente já viu, né? As necessidades ali. Pode falar, Zé. Viu, com relação ao vídeo, eu estava assistindo um encontro que teve aqui, o vídeo, né, do encontro do núcleo
o pessoal do núcleo aqui de Toledo fez para explicar como que vai funcionar o estágio probatório, e a gente vai ter que fazer depois, né, 2 relatos de implementação e um vídeo para entregar. A cada 1 ano e meio, né, a gente tem que fazer. E esse vídeo que deverá ser postado, ele não pode ser editado. Sim. Então, eu até fiquei assim com uma dúvida, não pode ser editado, significa que não pode ter nenhum corte, nenhuma paradinha no meio, tem que ser corrido, você iniciar, e daí... Isso mesmo, tem que ser corrido. E daí, inclusive, lá na reunião, eles colocaram que esse vídeo, daí, no caso, seria corrido e poderia ser entre 10 a 20 minutos, né? Isso. E ela enfatizou bastante que se houvesse alguma edição nesse vídeo que vai ser postado, o professor, no caso, é desclassificado. Na verdade, é bem polêmico essa questão da edição, né? Uma época deixaram, depois proibiram, depois, né, cada um fazia de uma forma. Mas, assim, esse que você está falando já é lá na avaliação somativa, quando vocês estiverem no 2º ano, né? No meio avaliação, Isso, no finalzinho do 2º avaliação ano. somativa. Isso, que a gente vai ter que entregar depois de 1 ano e meio, mas daí a gente já tem que se preparando agora, né? Porque daí você ir conhecendo o material. Essa que é a minha preocupação. O pessoal que está fazendo o PDP já está fazendo, né? Que é aquele plano de desenvolvimento profissional, já estão nessa fase. Mas assim, é que quem faz essa fase não é a gente. É um grupo de tutores do núcleo, e é um outro grupo, né? Então, assim, não chegou muita informação. A gente também só viu o vídeo, mas as informações certinhas, assim, as orientações, quem dá são eles. Mas é legal quem costuma fazer corte, quem costuma fazer, já cortar por aqui, né? Já ir fazendo então, as coisas. Eu já fiquei preocupada. Porque a ideia era utilizar um dos vídeos, né? Mas e agora? Eu fiz as paradinhas, né? Não, é que assim, aí o que vai acontecer? Você não vai poder utilizar um desses vídeos. Você vai ter que utilizar uma prática que você fez ali completa, né? Nada impede também gente, é o 1º ano de formação. Essa fase vocês vão fazer no final, né? Eles estão começando, alguns já começaram, alguns estão começando a fazer agora. E aí eles têm que escolher alguma coisa que eles já fizeram, né? Vocês vão entrar no 2º ano de formação. Então, no 1º semestre, não tem o PDP. Então, o 1º semestre já é interessante vocês irem pensando numa prática para fazer, para filmar e para fazer bem, né, certinha para essa fase. Eu acho que seria interessante. Mas com relação ao que vocês fizeram agora, no 1º ano, isso não influencia. Tá? Lá, o que for... até foi algo que sugerido nos grupos da gente também acompanhar essa fase. Que aí fica difícil, porque vocês perguntam, a gente não sabe, né? A gente orienta de um jeito, vai que chega lá eles querem de outro jeito. Então a gente até falou, não podia aproveitar a gente acompanhar essa fase também, né? Mas vamos ver o que eles decidem. Foram sugestões aquele Google Forms, né? Que a gente faz de avaliação, de sugestão. Foi uma sugestão, falou, já que a gente está acompanhando eles, não é justo, né? De repente eles passarem para a mão de outro. Podia continuar com a gente mesmo e dar as orientações para a gente, né? Mas vamos ver, eles falaram que vai ter mudanças, né? Então vamos esperar. Pode falar, Ana. Eu estava aqui pensando, será que vai chegar lá 1 ano e meio, né? Então a gente vai ter que postar a prática. Eu posso fazer uma prática nova, assim, então esse mês eu vou pegar uma aula lá e vou gravar esses 20 minutos. Pode. Não é necessariamente, você não tem que escolher o que já foi feito, não. É que como muita coisa já foi feita, às vezes a pessoa tem uma coisa bem legal que ela quer pegar lá, né? Fala, não, isso aqui ficou tão bom que eu quero fazer, né? Mas assim, gente, não... É 20 minutos, né? Mas a gente não grava 20 minutos, a gente grava até 15. Isso, grava até 15. É raro quem faz... Eu já tive gente que gravou 50. Aí a gente
orientando, né, aos pouquinhos, gente, não pode, aí foi para 30, gente, não pode, né, que você não vai simplesmente, né, você vai aos pouquinhos, a gente chega lá nos 15, até 15, né, mas assim, pode gravar de novo alguma coisa que você fez, que foi bem legal, pode fazer em cima, né, mas aí, gente, não se preocupem com isso agora, só tenha mais ou menos as ideias na cabeça, as orientações, porque vocês ainda vão ter meio ano antes de começar, né? Porque aí depois do PDP, 2 práticas, acho, depois do PDP, que eles vieram com essas orientações. E também, Zé, quem sabe muda. Porque é a primeira vez que estão fazendo, né? Quem sabe eles resolvem fazer de uma forma diferente, por dentro do probatório mesmo, né? Vamos ver como é que vai ser essa primeira, esse pessoal que vai passar agora, né? Então, gente, lá a gente tem a semana da socialização das práticas, do dia 1º até o dia 5, no caso nosso, como é segunda, é no dia 1º. E aqui as nossas referências, né? Se vocês quiserem, ali tem umas referências sobre a avaliação da aprendizagem, avaliação mito e desafio, avaliação mediadora, né? Avaliação da aprendizagem, avaliação educacional. E esse aqui, da excelência, a regulação das aprendizagens, entre 2 lógicas. Né? Então, são autores bem importantes, Lucchesi, Perrenot, né? Esses autores bem importantes dentro da questão da avaliação. Né? Gente, então, assim, vamos fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem. Né? A hora que vocês conseguirem fazer, aí vocês já mandem, a gente vai fazendo. Mas é assim, acho que a principal orientação é um instrumento diversificado, não sai muito do que você já está fazendo, né? E não precisa fazer nada muito assim, eu vou, né, fazer algo inovador, diferente, que vai, né? Porque não, a gente não tem tempo, não é alguma coisa que a gente vai conseguir depois dar conta, né? Então vamos tentar. Se tem alguma coisa, como a gente está falando de avaliação diversificada, se tem alguma coisa que você já usou, né? Mas não tem a filmagem ali, ou alguma coisa que você já usou, mas que você filmou e você quer mudar alguma coisa, fala, não, isso aqui foi tão legal, vou usar de novo. Pode, né? Porque o tema é outro. Então, às vezes, a gente tem alguma coisa que você fala, isso aqui é muito bom, então vou reaproveitar, né? Certo? Então, gente, assim, até a semana que vem, até o dia 1º, né, na Meet, mas a qualquer momento no WhatsApp, tá bom? No plantão a gente vai se falando. Qualquer coisa vocês chamam, tá bom? Valeu, gente. Até então dia 1º e boas práticas para vocês, tá bom? Tchau, até mais. Tchau, tchau. Beijo, profe. Beijo. Tchau, até mais. Tchau.